Sejam bem-vindos a um novo episódio do programa Cash Rio. No programa piloto, nós falamos de vários temas, inclusive de resiliência. Bom, resiliência é você se adaptar às adversidades, né? Quer dizer, trabalhar com isso a seu favor. E como assim? Por exemplo, autocuidado. O que é o autocuidado? A parte física e mental. Procurar uma rede de apoio positiva, porque as pessoas estão tendo o quê? Relações tóxicas, né? Ser flexível, mudança é necessário. E o melhor que tem seria gratidão, agradecer pela sua própria vida. Está aqui Cris Souza e Denise Souza, a entrevistada. Gente, é coincidência o Souza, tá? Não é nada não. Bom, a Denise, ela é a prova viva da resiliência. Fala um pouco da sua vida, Denise. Eu sou terapeuta, né? Fala assim, como você começou? Por exemplo, você casou com quantos anos? Você teve o primeiro... A minha história começa quando eu, muito pequena, me queimei. Uma queimadura de 3º grau nas pernas. Então eu comecei aí a conviver com o hospital e com coisas difíceis, porque eu era uma criança de 3 anos. Com 8 anos eu tive uma doença infecto-contagiosa, passei 12 dias no isolamento no Hospital do Caju, onde os pais não podiam chegar perto dos filhos. E outro baque, né? E depois eu casei com uns 3 anos, eu não casei tão nova, mas eu tive problemas com todos os filhos. Gravidez relativamente normal, tá? Não tinha problema de sangue, disso ou daquilo, mas... O pré-natal era bem... O pré-natal bem feito, plano de saúde excelente, porque eu era do Banerj, tinha um bom plano de saúde, tem. E o mais velho nasceu leporino. Como mais alguém na família? Não. Nasceu leporino. Que você soubesse não. Que eu soubesse não. E já é desafiador. Já né? é desafiador, porque você não conta com isso. Aí como é que você fica, né? Vai ter que operar? Quem vai operar? Com quantos meses? Como é que... Tudo é muito difícil. E como lidar, né? Como lidar com isso, né? Mas, tudo bem. E aí você contou que você não falou com a sua sogra. Eu tive o problema de não falar. Ele nasceu na quinta-feira e no sábado tinha o casamento da primeira neta. E ela era uma pessoa muito sensível. Então ficou todo mundo preocupado de se ela soubesse, ela passar mal. E aí ia estragar o casamento, né? Que era um casamento, tudo. Então eu tive que ficar no hospital até sábado, para depois ir embora para casa. Para mim foi difícil. Porque você trabalhou com essa situação sozinha. Porque eu tive que ficar, né, embora fosse quarto particular, meu marido estivesse ali, mas você quer ficar no seu canto, na sua casa, você recolher para o seu filho. Lidar com aquele primeiro momento que é difícil. Primeiro filho. E a dor, né, que foi. Porque ninguém está preparado para isso. Todo mundo espera, toda mãe espera que dê tudo certo. Até porque você fez pré-natal, você tinha uma fez vida tudo tranquila, certo, fez né? tudo certo. O que deu errado? É a pergunta, né, que fica. E aí teve que operar com 2 meses, mas mais tarde vai ter que fazer o acerto do nariz, essas coisas, aparelho, e tudo bem. É assim, né? É o que temos para hoje. Pronto. E você teve apoio do seu marido? Tive. Eu não posso me queixar. Dos meus amigos, sabe? Da minha família. Quando chegou no segundo, aí eu tive estava numa época pesada no banco e eu comecei com sangramento nos 7 meses, como eu tinha férias, tirei férias. Ele nasceu, só que ele teve icterícia. E aí ele teve um atraso motor. O médico percebeu que ele estava custando a segurar a cabeça. Nem fui ao médico. Eu mostrando uma foto para uma amiga que tinha uma filha da mesma idade. Ela falou, por que ele está encostado? Eu falei, porque ele não senta sozinho. E aí ela me chamou a atenção, a gente levou no neurologista. E aí teve que fazer trabalho de fisioterapia, TO, acompanhamento, exercícios, né, para tirar essa diferença. Só para esclarecer, TO, terapia ocupacional. Terapia ocupacional. E quanto tempo, por exemplo, ele reverteu esse quadro? Olha, na época, quando chamou a atenção, né, quando a gente descobriu, não,
A icterícia, ele ficou 2 dias Certo. internado, depois que já estava em casa, voltou para o hospital e ficou internado no banho de luz e tudo. Então a gente achava que ele, eu não sabia que podia dar uma sequela, ninguém sabe. Ninguém, Ninguém exatamente. Então depois, quando viu o atraso, aí vai fazer a história que o médico falou, foi por causa disso. E depois na BBR eu vi crianças ficaram com sequelas gravíssimas, Nossa. por causa da icterícia. E no entanto é até meio que romantizado, né? E ter, você só colocar uma roupinha vermelha, né? E tá tudo certo. Não é bem assim, entendeu? Quer dizer, cada cultura tem a roupa vermelha, ou então sapatinho vermelho. É, né? mas é uma forma de romantizar aquilo que não se domina. Pois né? é, a gente não sabe e aí vem a fantasia e pronto. Talvez até funcionasse antigamente, Sim. mas sei lá. Então aí tudo bem, teve que fazer. Quando chegou depois, eu engravidei 2 vezes e com 4 meses de gravidez, a gravidez parava. Aí tinha que. Mas eu tinha muita vontade de ter filho. Dentro de mim tinha uma vontade que acho que até hoje. Acho que com a idade que eu tô, se pudesse engravidar com 70 anos, eu queria. Essas Porque eu amo adversidades engravidar. não atrapalharam Não o teu querer, atrapalharam né? A nada. tua vontade, a tua Não a minha força. vontade, nem a minha felicidade, nem nada. Porque eu acho assim, quando uma coisa vem, veio pra você, acolhe, sabe? E a vida continua. Eu pensava assim, a vida me deu isso. O restante sou eu que vou deixar acontecer ou não. É porque a vida tem mudanças, é necessário que se tenha, né? A gente tem que trabalhar com essas mudanças. Um crescimento, faz parte do crescimento. E esse entendimento seu foi da sua própria estrutura, né? Você não precisou trabalhar esse entendimento, você já tinha esse Depois- entendimento. Já, eu fui fazer terapia depois que o segundo filho nasceu. Aí eu fui fazer. Porque eu morava num apartamento de quarto e sala, com a minha mãe, 2 irmãs adolescentes, tinha uma adolescente, outro um pouco mais velho, meu marido, meu filho mais velho. Era muita gente num apartamento só. E aí eu fui ficando desesperada. Então eu fui fazer terapia. E porque eu sabia que terapia era uma coisa muito boa. Eu tinha visto o efeito de uma terapia quando eu estava no ginásio. Eu sabia que a palavra tinha força, que com a palavra você podia ajudar alguém. Então, e o pediatra, quando viu, o menino o mais velho estava ficando nervoso, puxando o cabelo, e aí ele aconselhou, deu papel para a gente começar a fazer terapia, e eu fui fazer junto. Porque o mesmo assim, ele mesmo sendo mais velho, ele era uma criança, Ele né? era. E ele sente que está sendo excluído, né? E tudo, porque ele diz, todo mundo leva para a cara dele, entendeu? E aquilo, para uma criança, né, mesmo tendo operado, tem uma cicatriz, né? Por que ele tem o nariz torto? As pessoas perguntavam, as crianças perguntavam na frente dele, ele tinha isso. Engraçado, Denise, porque tinha um amigo, um filho de uma amiga, e ele tinha a língua presa. Então ele falava com dificuldade. Aí a criança numa festa, fala direito. Você tá falando, né? Imitando. Que criança Criança não deixa para depois. Não. Então, e aí depois eu perdi esses 2, né? Perdi um, aí um ano depois eu perdi o outro. E aí fiquei um tempo e depois eu tive o meu 5º filho. Eu fiz um curso de controle da mente, sabe? E aí eu quero outro filho. Dentro de mim tem uma vontade, eu não posso morrer e levar essa vontade. Não partiu. E as pessoas, assim, não, Denise, não engravida. Todo mundo falava, você é louca. Meu chefe chorou falando pra mim, não faz isso, você não sabe o que você tá meio... Eu falei, mas eu tenho amor pra dar. E realmente, todo mundo... Você não, porque eu já tinha 37 anos, né? Ah, você não quer fazer um exame? Eu falei, não vou fazer exame, porque o que for, eu vou aceitar. É meu filho. O que vier, eu vou aceitar. E realmente, ele nasceu perfeito, mas com pericircular de cordão, fez uma anóxia, né? Acho que é anóxia que eles chamam, e teve uma lesão grande de bulbo e ponte, o motor estava todo lesado. Quando ele saiu, o médico me falou. Né? Quando o médico veio para falar, ó, aconteceu isso, foi transferido para o CTI, neonatal e tudo bem. O que eu assim, vejo da minha resiliência é porque a primeira vez que eu andei, ele nasceu. Aí tem um dia que a cesárea, foi um parto normal, que a placenta não saiu. Teve que fazer uma cesárea para tirar a placenta.
Então, quando eu andei no primeiro dia, quando eu fui para o hospital, eu achei uma lua cheia maravilhosa. Quando eu andei no primeiro dia, era uma chuva, aquela chuva forte, torrencial, torrencial. E eu cheguei na beira assim da janela e eu falei, meu Deus, me mostra o que eu tenho que aprender com isso, porque eu não consigo ver. Então aquilo me marcou aquele momento, porque eu nunca tive revolta. Isso aqui era que geralmente a pessoa tem, né? Totalmente oposto, seu marido né? se revoltou, não? Ele não verbalizava, mas algumas vezes ele achava assim que é tipo um castigo. Sim. Nunca E tive. alguém chegou pra você e falou assim, viu, você teimou, ficou... Não, meu chefe, anos depois que eu fui trabalhar à noite, ele foi também no finalzinho do banco, e aí ele falou, eu falava por causa disso, Denise, porque a irmã dele tinha tido 4 filhos e queria uma filha. E aí a garota nasceu com síndrome de Down. Mas era diferente, eu não queria uma filha, eu queria filhos. Sim. Independente, né? Independente, assim como veio com problema e tá tudo certo. Na verdade, você não queria um capricho seu, Não, né? Você queria que elas amassem a aquelas crianças. natureza me pedia mais filho. Uma vez eu vi um psiquiatra falando sobre isso. Tem mulheres que nascem, é como se a natureza precise continuar. Então algumas mulheres nascem com essa, é quase uma vocação. Eu nunca fui aquela mãe de fazer frufruzinho, mas eu fui responsável, eu dei o primeiro banho e vesti a última roupa, sozinha, entendeu? Nunca larguei na mão da empregada, da faxineira, não, era eu. E isso atrapalhou o seu trabalho? No meu trabalho, não, porque eu consegui passar a trabalhar de noite, para poder de dia levar ele para a terapia dele, escola, ele teve tudo que toda criança tem, né? Escola pública, tudo. Terapias, eu tinha alguns dias no ano para folgar, e eu não usava esses dias, já tinha muito dia acumulado. Então não chegou, sabe, nesse férias normal. Foi até um arranjo, né, natural, né? E todo mundo sabia, porque eu não era uma funcionária relapsa antes. Então o pessoal, sabia que se tivesse uma necessidade, era porque era necessário. A flexibilidade que foi oferecida, você conquistou, né? Agora, Denise, lógico, facilitou a tua vida por ser o quê? Um órgão público, né? Você acha que você tivesse se fosse numa na empresa iniciativa privada? privada, não seria a mesma coisa, com certeza não. Mas eu acho, hoje em dia, que esse Deus, né, ele leva a gente para o caminho certo. Sim, ele mostra o caminho, né? Ele mostra o caminho, só que às vezes a gente quer resolver, a gente quer decidir sozinho. Entendeu? Esse é o problema. Ou Tudo a nas gente- mãos de Deus, aí daqui a pouco não, mas eu vou fazer desse jeito aqui. Não, e culpa, né? O que eu fiz? Não, o que eu fiz pra merecer isso, né? Eu nunca perguntei. Por que eu, né? Por que eu? Ninguém Aí fala eu- por que não Por que eu. não eu? Isso é que eu achava engraçado. Gente, faz parte da vida. A vida é assim mesmo, vamos que vamos, entendeu? Então eu passei a entrar 7 horas da noite, saí 1 hora da manhã, ir para casa de madrugada, porque hoje eu nem sei como seria, mas naquele tempo ainda dava para isso. A minha vida continuou, e eu vou dizer, foi melhor ainda. Quando você aceita o que a vida te dá, a vida acho que, sei lá, eu não sei o que é isso. Por quê? Como a lesão dele foi muito grave, tá? Essa parte aqui toda. Então, o córtex foi preservado, foi o que a médica me disse. O córtex foi preservado, tudo que você ensinar, ele vai aprender. Agora, ele não vai andar, não vai falar, não vai comer sozinho, você vai ter que fazer tudo para ele, porque o motor está todo lesado. Ele foi para casa com sonda, se jogando para trás, porque ele tinha tipo um choque no corpo, sei lá, né? Se jogando para trás e eu tendo que trazer ele com calma para não machucar e para não deixar ele ficar, porque senão ele ia ficar todo deformado. Quando ele morreu, tudo que ele queria era carinho, você podia passar a mão. E o médico te deu quanto tempo pra ele? Todo mundo achava que ele ia viver até uns 4 anos de idade. Era o que eles achavam. Mas ninguém chegava a me dizer, né? Porque a mãe, né? E também porque eu nunca valorizei o que eles diziam. Tanto que o pediatra na época dizia assim, ele vive de reza. Não era de reza. Mas você Ele sabe... vive de amor. É, Ele
diferente. Você sabe, Denise, hoje eu estava vendo um vídeo, né, no grupo, acho que você deve ter visto também, o rapaz que nasceu sem as duas pernas, só foi saber quando o nascimento, né? E ele falando que os médicos diziam para ele que ele ia viver só 30 anos. Hoje ele é casado, tem 2 filhos, ele canta, ele rema. Eu sei quem é, eu já fui a um congresso que ele estava lá. Marcos, né? Então, essa definição, não vai acontecer isso, acho que não pode, a pessoa não pode acreditar em tudo que diz. E uma vez até um médico me falou, se um dia você for um médico que diga que seu filho não tem jeito, troca de médico. Ele que não conhece uma maneira de resolver. E a gente não pode aceitar, não tem que ter revolta, mas tem que procurar solução. O mal é que as pessoas param na dor, no problema. Mas aí você disse tudo. As pessoas, tem pessoas que só se identificam com a dor. Elas não conseguem se olhar sem ela. E a dor é que o identifica, é a sua digital, e é como se não tivesse outra solução. Então, não focar na solução é problematizar. Mas eu acho também que muitas das vezes, né, a pessoa fala, você tem 5 meses, 6 meses, eu acho que isso não deveria ser falado. Né? Está na mão de Deus isso. Deixa rolar. Porque não tem conclusão. Por ele ser assim, né, que ele não sabia falar, né? A única coisa que ele aprendeu foi a rir. Você já pensou que benção? Uma criança, lógico que mãe nenhuma quer isso. Mas eu digo assim, dentro do problema, ele não chorava, né? Não fazia apropriação. Não. Quando ele chorava era um chorinho quando quebrava a perna dele na fisioterapia. Não, mas aí... Mas aí a dor que ele sentiu, né? Entendeu? Fora disso, não. Mas ele sorria. Quando você falava com ele, que você acertava, ele sorria, abria um sorriso. Então a gente criou. E os 2 filhos nisso? Os irmãos conviveram bem com ele, sabe? Eu acho que para ele, porque meus filhos estudaram em escola montessoriana que tinha criança com problema, entendeu? Com deficiência. Que já era muito moderno para ela. Era moderno, sim, entendeu? Então eles aprenderam a conviver com ele. Montessori era justamente uma inclusão, para trabalhar o problema, uma inclusão. Então, para eles aquilo não era uma coisa. Embora o mais velho fez educação física, e ele disse que lá caiu para ele num seminário que ele teria que falar sobre deficiência e ele ficou dificuldade. Eu falei, você não tem que falar, não tem que estudar nada disso. Você vai dizer, eu tenho um irmão assim, e fala da sua experiência. Sim, claro. Porque no livro todo mundo tem acesso, mas na experiência poucas é única. Então, maravilha, isso aí. Não é isso? Falar a realidade, a realidade, o dia a dia. Como é que é conviver, né? E aí, o que aconteceu? Por eles terem essas dificuldades, o médico com dificuldade, ele com 5 anos, ele entupiu o intestino, ele fez um Volvo, teve que operar, botava um bottom, ficou 1 mês com bottom, e eu dizia pro médico, eu não quero ir com isso. E o médico dizia para mim, mas as mães gostam porque é mais fácil de dar comida. Eu falei assim, não. Aí eu já estava aposentada. Eu falava assim, não, eu me aposentei muito cedo, porque eu fui trabalhar com 16 anos. Aí eu falava assim, não, eu tenho tempo suficiente para dar comida para o meu filho. Não quero. Aí no dia de tirar o bottom, ele disse, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Aí ele olhou para mim rindo, eu falei, posso te dar um beijo? Eu falei, pode. Ele falou, Denise, só você. Porque qualquer mãe se sente presa com um filho assim. Eu falei, meu filho não me prende. Não, porque no programa, né, piloto, nós falamos do querer também, né? Quer dizer, que está envolvido o amor, gente. As pessoas não percebem. Elas acham que aquele filho só traz problema. Na verdade, as pessoas ao longo da história, elas sempre pensaram no filho como um problema. Nossa, vai arranjar filho, vai arrumar problema. Tem muita gente filho criado, assim. Trabalho dobrado. Então são essas questões do senso comum que filho sempre foi um estorvo. Nas sociedades que se exige dotes para um filho, porque já me deu tanto gasto, né? Eu preciso ser ressarcido. E eu conheço mãe que fala assim, eu já fiz muito, agora eles têm que fazer por mim. Exato, é um seguro, né? É um seguro, uma aposentadoria. Não, eu tive uma cliente que o pai dela falou, você vai me dever o resto da vida.
você vai trabalhar e não vai conseguir me pagar. Mas a sociedade Olha ela que acha que quem absurdo. foi parido nasce devedor. Esse é o problema. E tem assim um amigo também que falou que ele era devedor da mulher também, né? Ele acha que como homem ele deve à mulher o quê? Ser o provedor, que isso também não existe, não existe devedor, né? Não existe o culpado numa relação. São cúmplices, todos estão na mesma história. Exatamente. E cada um aprendendo é o que tem que aprender. Aquilo ali é um ensinamento, não é castigo. O que aconteceu? Por ele ser desse jeito, e o pediatra não entendia, né? Ele, quando fez o entupimento, eu liguei para o médico, o médico parou de respirar. Depois ele me falou, Denise, você quando me ligava, você dava o diagnóstico e a solução. Porque era meu filho. Aí, no CTI, o médico falou, como a senhora sabe? Eu falei, porque ele é meu filho. Fecha o olho, bota a mão nele, eu sei o que ele está sentindo. É meu filho. E eu acho que eu pego. Mas olha, quando eu tive hepatite, quando a minha mãe trabalhava no órgão público, também em laboratório, quando eu tive hepatite, ela me levou um médico, né? Ela falou assim pro médico, doutor João, eu acho que a Margareta está com hepatite. Eu acho que você devia pedir um exame. E aí ele pediu e eu estava realmente com hepatite. Não é isso? Porque a mãe conhece o filho, gente. Isso é um dom. Nasce assim. De uma parte delas. Eu acho que todas têm o dom, só que renegam. Renegam, porque não querem assumir a responsabilidade das coisas. Eu acho que todos nós temos o dom de ser mãe, de cuidar, né? Na verdade. De cuidar. Tanto o homem quanto a mulher. É que nós tiramos isso do homem também, né? Quando criança, não brinca com boneca, olha, não pode ficar perto das meninas. A Marta Medeiros falou, nossa, o homem só vai se dar conta, né, de criança ou filho quando ele casa. É um absurdo. É um absurdo. A mulher não, ela brinca com a boneca, né? A menina brinca. Aliás, é até um preparatório, até um pouco covarde, né? Porque muitas vezes eles querem fazer com que a mulher se veja só nesse papel, que tem outros papéis sociais. E também a questão da maternidade. Também tem as que possuem transtorno narcisista, que são todo o oposto disso que você está falando, né? O arquétipo feminino de mãe é aquilo que você está falando, mas a grande parte não condiz com esse perfil, com esse arquétipo. Eu acho assim, elas começam, aí vão trabalhar, aí elas esquecem da maternidade. Elas esquecem desse lado, quando na verdade não tem que esquecer. Não é porque eu trabalhava e tinha salário que eu tinha que deixar de ser mãe. Na verdade, a mulher é uma gama, né? Ela é mulher, ela é mãe, ela é uma gama de coisas. E o homem também. Ela só não precisa ser super mulher, que é o que a sociedade impõe, né? Nem uma mulher submissa demais. Não, que submissa também, nem entendeu? pensar. Tem que haver um equilíbrio nessa história, né? Com o marido também. Meu marido sempre ajudou a cuidar, meu filho cuida da minha Então você envolveu a todos, né? Lá em casa todo mundo cresceu com isso. Isso que é o ideal. Foi um crescimento para todo mundo. Você vê, eu não tinha feito faculdade, porque eu fui trabalhar cedo e não passei, queria faculdade de medicina, é difícil pra caramba, não passei, fiz concurso pro Banete, fui trabalhar na Banete. Como ele era assim, ninguém entendia, eu tive que aprender a lidar com ele e tentar alguma coisa que me ajudasse a descobrir. Aí eu fui estudar medicina chinesa, na sociedade taoísta. Eu não fazia questão de diploma, de nada, eu queria entender, achar uma maneira que eu descobrisse o que ele estava sentindo, o que eu podia ajudar. Além da medicina, né, você foi procurar alternativas. Eu fui procurar todas as alternativas. E que uma complementa a outra. Uma complementou a outra. Então, eu fui fazer curso, eu fiz a faculdade, que a Estácio abriu do nada uma faculdade de terapias alternativas. Então, gratidão a Estácio, né? Gratidão. Eu fiz... Acho que era o teu querer e a Estácio abriu do nada. Gente, uma coisa muito louca. Porque eu fazendo uma meditação, eu me vi dentro da Estácio sem saber que era Estácio. E comentei com a garota que estava trabalhando comigo, eu falei assim, engraçado. Eu tive uma visão na meditação, que era uma meditação que a gente corria, fazia exercício, depois deitava, meditava. Eu falei assim, eu me vi numa faculdade, eu estudava na faculdade, mas eu não sei que lugar é aquele, mas eu era aluna. Mas eu não sei de que para quê. A única faculdade que eu poderia fazer é de psicologia, mas eu não tenho
sabe? Anos depois, a Estácio abriu a faculdade, começou o curso começou nas férias, porque era tecnólogo, não sei. Certo. Quando começou o primeiro dia de aula do povo todo, que eu cheguei na faculdade, que eu olhei, eu falei, que aqui, aí eu olhei e vi o viaduto o viaduto que vai pro túnel, né? Uhum. E eu tinha visto o viaduto na meditação, mas nem me liguei, e nem podia imaginar que anos depois eu ia fazer faculdade. Ela abriu a faculdade, eu fiz, o curso foi fechado, eles ofereceram para o pessoal trocar quem quis trocar, trocou. Eu disse, eu não quero, eu quero esse curso, que era de terapia bioenergética, né? Biofísica. E isso auxiliou muito seu filho. Me abriu um campo enorme. Em que ano era isso? 2002. Quer dizer, bastante pequeno, tempo, foi né? assim, foi assim que eu me aposentei, entendeu? Quer dizer, assim, não, mas... Não, você se aposentou também. Mas ele era pequeno, aí eu fiz a faculdade, aí eu fiz um curso de homeopatia para não médicos, com o pessoal da Universidade de Viçosa, 2 anos com eles. Minas Gerais, né? Fiz um curso de acupuntura na Sociedade Taoísta e a minha faculdade, o meu curso foi fechado como turma única. Então, na minha área, que era a área de bioenergética, tinha pouca gente. Acho que ao todo foram 7 alunos que levaram até o final. E o MEC reconheceu, deu uma tapeada lá, mas reconheceu o diploma da gente, né? E foi muito bom, porque eu aprendi anatomia no anatômico, porque esses cursos não tem nada disso. Certo. Com médicos, entendeu? Sim. Tudo tinha Você base da aprendeu química, da física, né? tinha Ciência, isso, né? a Agora, ciência. Denise, me diga uma coisa. Geralmente, quando você tem um caso assim em casa, você se une a outras mães com a mesma situação. Aconteceu isso com você? Eu não de aceitei. fazer parte de grupo, de troca? Não. Não, eu não aceitei. Porque eu achava que eu ia parar na dor. Porque quando não fosse a minha dor, é a dor do outro. E aí o outro às vezes não quer andar. Tem gente que para na dor. Ia ficar pesado demais pra mim. Entendeu? Eu tinha que resolver a minha história. Sim. Porque eu acho assim, se ele deu pra mim, é meu. Não é isso? A pessoa uma vez fala, você não tem noção do que é sentir dor. Não, se eu tivesse que sentir dor, eu tinha dado pra mim. Se deu pra você, a dor é sua. Eu não tenho que ter noção disso. Eu posso respeitar. A gente tem que parar com essa mania que a nossa dor é mais dolorida que o outro. Querer que me Não, e pior que isso, a sociedade tem muito assim, eu sei a dor que você está sentindo. Não sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. A dor do outro é um lugar que ninguém habita. E se a dor é sua, é você que tem alguma coisa para lidar com essa dor, aprender alguma coisa. Qual é o aprendizado? Qual é o aprendizado? Porque a gente está aqui para crescer. E a escolha de prosseguir é sua, porque muitas pessoas vão ficar atreladas ao passado e vai ficar igual uma âncora. Vai ficar a vida inteira. O barco ancorado, qual é o movimento que ele faz? Nada, entendeu? Eu fiz faculdade, estudei muita coisa, conheci muita gente que eu não conheceria se não fosse o João, entendeu? Aí vai a São Paulo, leva para ver sobre a visão, porque ele também não enxergava. Depois ele tinha visão mais pequena, né? Assim, não era perfeita a visão. E audição também, levei para fazer um monte de avaliação. Era muito comprometimento, algumas né? coisas, algumas frequências ele não ouvia e outras ouvia, que era uma coisa muito engraçada. Ele ouvia um passarinho. Ouvia uma batucada e ficava feliz. Eu acho que aquilo ele colado na batucada não devia ser tão alto no ouvido dele. Sim, sim. Mas dava a ele uma felicidade. A gente foi a um carnaval para onde a gente tem uma casa, né? E lá o pessoal botou um trio elétrico e aquele barulho, meu Deus, e ele numa felicidade de estar ali na academia dele, que o pessoal, ele estava vestido de pirata, tem uma roupa de pirata. No ano seguinte o pessoal, piratinha, ele já não estava de piratinha, mas eu queria conhecido, Eles ficaram impressionados de ver a felicidade dele. Ele trouxe um grande aprendizado, né? Trouxe. E as pessoas que conviveram com ele aprenderam muito. Agora me diga uma coisa, o teu lado mulher ficou prejudicado? Isso fica prejudicado, muito. Pelo seguinte,
ele fazia N apneias a madrugada toda. Então, não existe alguém que consiga relaxar com uma história dessa. Verdade. Mesmo, eu ia para a conservatória, tá, tinha um monte de quarto, a casa é grande, mas você escutava ele angustiado. Não, você já dormia com essa preocupação. Você não desconectava, né? Você não desconecta, entendeu? Você não desconecta. Então isso aí fica realmente prejudicado. Agora, eu acho que quando existe amor numa relação, que um sabe que o outro não tem culpa daquele momento, do que está vivendo, vai procurar se ajustar, vai procurar arrumar um jeito, vai... E a missão era de ambos, né, também. E mesmo que não, e mesmo que haja uma separação, se tiver que ser. Se tiver que ser, não tem porque como. De repente, o aprendizado é para um só, não é para o outro. Sim. O outro estava ali só para fazer o filho. Exatamente. Né? Era o coadjuvante. É o coadjuvante. E aí, no momento que ele veio a falecer, virou a chave, né? E aí a Denise... Aí o que aconteceu? No princípio, por quê? Quando ele faleceu, eu tinha comprado um Congonhas, um apartamento de construção, para ter um quarto para cada filho, e o quarto que ia ficar do lado do meu, a gente pediu o construtor para dar uma porta, que ele ia dormir num quartinho dele, e estava tudo... Ele morreu em julho, e o apartamento foi entregue em fevereiro do ano seguinte. Então, quando ele morreu, eu joguei de cabeça em fazer armário, porque a vida ficou... Ficou um vazio, né? Ficou um vazio porque é o seguinte, o meu filho do meio, né, foi chamado para trabalhar fora do Rio. Aí teve que ir embora. No dia que eu recebi a chave do apartamento, ele foi chamado para ir para lá. Aí eu fui para um apartamento maior, de 4 quartos. E sem um filho, sem o outro filho. E o projeto, porque você tem sempre que ter um projeto de vida. A curto, e um propósito, eu aprendi, né? A curto, a médio e a longo prazo. É porque sem objetivo nós não caminhamos. Perdemos o sentido da vida. A vida fica sem sentido, entendeu? Eu não dava conta disso. Aí acabou, o apartamento que era meu sonho ficou pronto. Né? Ele que eu pensava, a gente vai poder andar, porque tem isso, tem aquilo, no Play não tinha mais, né? Então foi um vazio. Só que no princípio eu fiquei deprê, acho que uns 2 anos, o médico falou pra mim, não é a depressão, é o luto, né? É o síndrome do ninho vazio. Também. Por que não era depressão? Eu fui aprender a fazer pontinho de crochê na internet, eu fui ouvir aula de física quântica, eu me ocupei de outras coisas, entendeu? Tá. E hoje, como é que tá a Denise? Qual é o teu objetivo hoje? O que você quer pra tua vida? Eu hoje montei um consultório de tudo que eu estudei, que eu achava que estou estudando para o meu filho, estou estudando para aprender, estou estudando porque sou curiosa. É uma técnica que junta tudo. Então estou apaixonada e muito, entendeu? Então montei um consultório, tá? Mas é uma técnica que eu posso trabalhar de casa ou de onde eu estiver. Certo. Então não vai me prender, porque isso ficou meio traumatizado para mim. Esse prender não pode ir para lugar nenhum. Eu não ia, ficava numa boa. Certo. Mas agora acabou. Não tem essa necessidade. Né? Exatamente. Acabou. Você reconfigurou, né? Reconfigurei minha vida. Então eu continuo estudando, viajo, né? Não viajo muito porque eu também não sou muito de... Eu gosto de amigos. Pessoas, o que me encanta, né? Eu gosto de gente. Então, pra mim viajar é muito bom se for com um grupo de amigos, pra gente conversar, assunto legal. Isso que eu gosto. Pra gente finalizar assim, e teu lado mulher, como é que tá? Eu acho que eu tô viva, né? Arrumando, me curtindo. Mas você diria que você é uma woman in love? Eu acho que hoje em dia eu tô mais... Eu me vejo uma pessoa mais afetiva, mais pronta pra me deixar ser apaixonada pela vida. Apaixonada pela vida, entendeu? Eu acho que você sempre foi, né? Só que eu acho que muita responsabilidade muito cedo me prendeu, né? Me botou dentro de uma caixa. E agora você quer estar livre. Agora não tem mais a Ela caixa. tá fora da caixa. Criei meus filhos, minha neta tá com 18 anos. Eu não tenho mais por que me prender a nada nem ninguém. Uma woman in love fora da caixa tem grandes possibilidades. Agora, me diga uma coisa, Denise, se você tivesse que falar, né, uma palavra
para os ouvintes, né, nosso público, o que você diria? Eu acho que uma coisa mais importante para o ser humano é não olhe as dificuldades da vida como castigo. Olhe sempre como uma oportunidade de crescimento. O que você pode aprender e crescer com aquilo, entendeu? Porque quando aquilo passa, você olha para trás e sente orgulho de você. Eu sinto orgulho de mim. Deixou um legado, né? Então seria aquele filme, Viva, a vida é uma festa. E eu digo para as pessoas, gente, a vida é bela. Dentro do campo de concentração, a vida era bela. Nossa, como que filme aqui, máximo é. Como aqui as pessoas reclamam, porque eu não gosto de chuva, mas não é motivo para... Vamos curtir a chuva. Curtir, a plantinha está feliz ali pegando chuva, não é isso? É verdade. Então a gente procura ver a vida de outra maneira, sem esse peso de... Ai, porque Deus me castiga, porque Deus me castigou, porque eu fiz isso. Não, gente, a vida é tão bonita. Se você olhar, serra, tem tanta coisa linda pra gente olhar, né? Você acorda, eu acordo de manhã, olho pra Serra Grande de Jacarepaguá, tudo verdinho, aqueles carrinhos passando. É favela, mas ali tem gente, tem vida, tem história. Não é? Não a sua entrevista está sendo excelente porque a maior parte das pessoas acha assim, a resiliência, é muito fácil falar. Não, gente. A resiliência faz você ser feliz. Viveu, exatamente. Eu vivi a minha história, tanto que assim, ele veio para casa com sonda, eu tinha que botar uma sonda nasal num bebê. Gente, eu não tinha prática disso. Mas não era meu filho? Eu fui fazer. Ele morreu. Cheguei no hospital, a médica falou, olha, o corpo está lá no morro. A senhora quer que alguém vá lá com a senhora para vestir ele? Eu falei, não, é meu filho. Eu disse, na hora custei, porque a mão estava toda enfaixada, a camisa não ia passar. Eu falei, minha mãe, pelo amor de Deus, porque eu tinha a sensação que ele ia ficar no frio debaixo da terra. Uhum. Então eu tinha que botar uma roupa que ele não se coisa de mãe, é coisa de mãe. Coisa de vó também. Junto, vó e mãe. Mas de repente, minha mãe, aí eu lembrei que tinha sanfona na blusa, e aí estiquei a sanfona, botei a roupa, vesti ele. Fui enterro, anos depois eu tive que exumar, fui lá, exumei. Eu não tenho remorso. Eu fiz tudo o que eu pude fazer. O que eu não fiz... Da melhor forma, né? Da melhor forma e com amor. O que eu não fiz foi porque fiz. Como é? Não estava pronta para fazer. Minha querida, olha, adorei a sua entrevista. Maravilhosa. Cara, realmente você é um exemplo vivo. Você tinha que realmente passar isso, a sua experiência, porque as pessoas precisam saber que elas são fortes. Elas que não percebem, né? Elas que não percebem. E porque às vezes vivem perto de pessoas que ficam, ai, coitadinha. São pessoas negativas. Pra baixo, a maior parte das pessoas estão vivendo em relações tóxicas. Então, para que você possa manter, se adaptar à resiliência, você precisa conviver com pessoas positivas. Pessoas que queiram viver, que tenham essa gratidão de vida. Tanto que quando eu conheço uma pessoa, que eu vejo que aquela pessoa é muito para baixo, eu vou me afastando. Por quê? Porque a frequência dela, né? A frequência não vai. É uma âncora. Vai te tirando a tua força. Muito obrigada, gratidão. Gratidão. Beijo. Beijo para vocês também. Você é muito tudo obrigada. De bom. Eu espero que tenha ajudado, né, algumas pessoas a ver a vida de outra maneira, porque a vida é bela. Uma boa tarde para todos. Boa tarde. Foi ótima a entrevista, espero que vocês tenham gostado.